E se eu te dissesse que uma jovem índia foi chamada de Bolofofos na frente de toda a sua aldeia, e que essa mesma garota, humilhada e rejeitada pelos próprios parentes, desapareceu uma noite levando apenas uma pequena trouxa? O que aconteceu com ela após cruzar o rio mudaria para sempre não apenas seu corpo, mas sua alma. Até onde alguém pode ir para provar seu valor? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O sol mal começava a nascer quando Tainá sentiu o primeiro impacto da pedra em suas costas. Não era uma pedra grande, mas doeu como se fosse. Ela se virou lentamente, já sabendo quem encontraria. Marubo e seus amigos riam escondidos atrás das palhas de uma maloca próxima. Ei, Bolofofos! Tem certeza que vai conseguir dançar hoje à noite? O chão pode rachar! Gritou ele, provocando risos dos outros jovens. Tainá baixou os olhos e apertou o passo, carregando o cesto de mandioca que havia colhido desde o amanhecer. Aos 19 anos, Tainá era diferente das outras mulheres da aldeia Parintins, na margem do grande rio Amazonas. Enquanto a maioria tinha corpos esguios e firmes, ela carregava quilos a mais, herança de um metabolismo diferente que nem os chás da velha pajé Jurema conseguiam alterar. Desde pequena, sua mãe dizia que ela tinha sido abençoada pelos espíritos da fartura, mas para os outros, principalmente os jovens guerreiros, ela era apenas a Bolofofos, um apelido cruel que misturava palavras dos brancos com a língua de seu povo. Naquela noite, haveria a celebração da colheita, uma das festas mais importantes da aldeia. Tainá havia passado semanas preparando sua roupa cerimonial, bordando com sementes coloridas o cocar e a tanga que usaria. Em segredo, ensaiou os passos da dança sagrada atrás de sua maloca quando ninguém estava olhando. Ela queria mostrar a todos que, apesar de seu corpo diferente, seu espírito dançava como o vento sobre as águas. Quando o tambor começou a soar, todas as jovens da aldeia formaram um círculo ao redor da fogueira central. Tainá respirou fundo e se posicionou entre duas meninas que imediatamente se afastaram alguns passos, como se sua condição fosse contagiosa. O cacique Tupã, pai de Marubo, deu início à cerimônia com um canto grave que ecoou pela floresta ao redor. Os corpos começaram a se mover no ritmo ancestral. Tainá dançava com graça, seus pés leves, apesar do que todos pensavam. Por alguns minutos, ela se sentiu parte daquele círculo, conectada aos seus antepassados através dos movimentos que conhecia desde criança. Mas então, no momento em que os dançarinos deveriam trocar de posição, Marubo esticou disfarçadamente o pé em seu caminho. O tropeço foi inevitável. O silêncio que se seguiu à queda de Tainá parecia mais pesado que toda a umidade da floresta. Seu cocar deslizou para o lado e a tanga bordada com tanto cuidado ficou manchada com a terra vermelha. As risadas começaram baixas, como um cochicho de vento entre folhas, mas logo se transformaram em gargalhadas abertas. Marubo apontava para ela, imitando seus movimentos com exagero grotesco, fazendo o chão tremer sob seus pés em uma paródia cruel. Até os espíritos da terra fogem quando a Bolofofos dança, gritou ele, e o riso dos outros jovens foi como flechas atravessando o peito de Tainá. O cacique Tupã levantou a mão, exigindo silêncio, mas o dano já estava feito. Com lágrimas escorrendo pelo rosto redondo, Tainá se levantou e correu para sua maloca, ignorando os chamados de sua mãe. Naquela noite, enquanto a aldeia continuava a celebração, ela tomou uma decisão que mudaria seu destino para sempre. Quando o último fogo da festa se apagou e a aldeia dormia sob o manto estrelado da Amazônia, Tainá reuniu suas poucas posses,
um colar de dentes de peixe que ganhara de seu avô, um pequeno espelho trocado com mercadores ribeirinhos, sementes coloridas para artesanato e uma faca de pedra polida. Amarrou tudo em um pedaço de pano e, sem olhar para trás, caminhou até a beira do rio. A velha canoa de seu falecido pai ainda estava lá, escondida entre os juncos. Antes que o primeiro raio de sol tocasse a copa das árvores, Tainá já estava longe, deixando que a correnteza a levasse rio abaixo para um destino desconhecido, mas que não poderia ser pior do que as humilhações diárias que suportava. Durante 3 dias e 3 noites, ela navegou, parando apenas para descansar em praias desertas ou para colher frutas. No 4º dia, avistou as primeiras casas de palafita da comunidade ribeirinha de Santa Maria do Amazonas. Era um lugar pequeno, onde barcos de comerciantes paravam para abastecer e descansar durante as longas viagens pelo rio. Com medo e esperança misturados no peito, Tainá atracou sua canoa e pisou em terra firme. As pessoas olhavam com curiosidade para a jovem índia sozinha, mas ninguém fez comentários sobre seu corpo. Para eles, ela era apenas mais uma nativa buscando trabalho ou comércio na vila. Tainá vagou pelo pequeno mercado à beira do rio, observando as barracas de frutas, peixes e artesanato. Foi quando seus olhos pousaram sobre a tenda da senhora Dulce, uma mulher de cabelos grisalhos que vendia as mais belas peças de artesanato que Tainá já tinha visto. Colares, pulseiras e brincos feitos com sementes da floresta, penas coloridas e madeiras esculpidas com delicadeza. Criando coragem, Tainá se aproximou e tirou de sua trouxa as sementes coloridas que havia trazido. Em seu português limitado, tentou explicar que sabia trabalhar com elas. Senhora Dulce pegou as sementes nas mãos, examinando-as com olhos experientes, e então olhou para os dedos de Tainá, fortes e habilidosos, apesar de jovens. "Você tem onde ficar, menina?" perguntou a senhora. Tainá balançou a cabeça negativamente. "Pois então venha comigo. Tenho um quartinho nos fundos da loja. Se você realmente sabe trabalhar com isso, posso te ensinar mais e você me ajuda no negócio." Aquele foi o início de uma nova vida. Nos primeiros meses, Tainá aprendeu técnicas de artesanato que nunca imaginara existir. Senhora Dulce, que havia perdido a filha para a febre anos antes, encontrou em Tainá não apenas uma aprendiz, mas uma companhia para seus dias solitários. A jovem índia, por sua vez, encontrou naquela mulher a aceitação que nunca teve em sua própria aldeia. A comida na casa de Dulce era diferente. Havia pão, queijo, alimentos que Tainá nunca havia experimentado. No início, ela comia com voracidade, encontrando conforto naqueles novos sabores. Mas aos poucos, sob a orientação gentil de Dulce, aprendeu a conhecer seu corpo de outra forma. "Comer é bom, minha filha, mas comer com consciência é melhor ainda", dizia a senhora enquanto ensinava Tainá a preparar refeições equilibradas, com ervas medicinais e temperos que traziam sabor sem excessos. Nas tardes, depois do trabalho na loja de artesanato, Tainá começou a caminhar pela orla do rio, primeiro poucos minutos, depois horas inteiras. Sentia o corpo pesado protestar no início, mas com o tempo uma nova leveza foi surgindo. Não era apenas física, era como se cada passo lavasse um pouco das humilhações passadas. 1 ano se passou. As mãos de Tainá se tornaram cada vez mais hábeis, criando peças que logo ficaram famosas entre os viajantes que passavam por Santa Maria. As joias da Índia artesã chamavam. Ela nunca contava sua história, mas colocava em cada criação um pouco da dor e da beleza que carregava dentro de si. No 2º ano, um comerciante de uma cidade maior, Manaus, ficou encantado com seu trabalho e propôs levar suas peças para vender lá. Os colares e pulseiras de Tainá começaram a viajar rio acima e abaixo, chegando a lugares que ela apenas sonhava conhecer. "Você tem um dom, menina.
Suas mãos falam com as sementes e as contas como se contassem histórias, dizia Dulce, orgulhosa de sua protegida. À noite, quando fechavam a loja, Tainá ajudava Dulce a preparar chás de ervas que a velha senhora conhecia. Bebiam juntas, conversando sobre o dia, sobre os clientes, sobre a vida. Aos poucos, Tainá foi aprendendo não apenas sobre artesanato, mas sobre seu próprio valor. No terceiro ano, seu corpo já havia mudado consideravelmente. As caminhadas diárias, a alimentação equilibrada e o trabalho manual constante a transformaram. Não era magra como as outras moças de sua aldeia, mas seu corpo agora era forte, saudável. E ela se movia com uma confiança que nunca tivera antes. Foi quando o inesperado aconteceu. Um grupo de comerciantes da região de Parintins chegou a Santa Maria, trazendo notícias da aldeia de Tainá. O velho cacique Tupã havia falecido e seu filho Marubo assumira a liderança. Mas os tempos estavam difíceis. Doenças trazidas pelos brancos haviam afetado muitos na aldeia, e a colheita daquele ano fora fraca devido a chuvas irregulares. Tainá sentiu um aperto no peito ao ouvir sobre seu povo, especialmente sua mãe, que, segundo os comerciantes, definhava de tristeza desde o dia em que a filha partira. Por muitas noites, a jovem ficou acordada, pensando no que deveria fazer. "Você precisa ir", disse Dulce numa dessas noites, como se lesse seus pensamentos. Não para ficar, mas para fazer as pazes com seu passado e para mostrar a eles a mulher que você se tornou. A decisão foi tomada. Tainá reuniu suas melhores criações, encheu uma canoa com presentes, remédios, sementes, ferramentas e se preparou para a viagem de volta. Dulce a abraçou forte na manhã da partida. "Volte se quiser, minha filha. Sua casa e seu lugar de trabalho estarão esperando. Mas vá em paz, sabendo que você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem é." A viagem rio acima foi mais difícil do que a descida de 4 anos atrás. Mas Tainá era outra agora. Mais forte, mais determinada. Quando finalmente avistou as malocas familiares de sua aldeia, sentiu o coração disparar. Não era medo, percebeu com surpresa. Era orgulho. Os primeiros a vê-la foram as crianças que brincavam à beira do rio. Correram gritando para a aldeia. Uma estranha está chegando." Tainá atracou sua canoa carregada de presentes e subiu o barranco com passos firmes. A aldeia inteira se reuniu para ver quem chegava. No início, ninguém a reconheceu. Vestida com roupas coloridas dos ribeirinhos, adornada com suas próprias criações, o corpo transformado pelo tempo e pela vida, ela parecia uma comerciante qualquer, talvez uma mestiça de alguma vila próxima. Foi sua mãe quem a reconheceu primeiro. A velha senhora, mais enrugada e frágil do que Tainá se lembrava, deu um passo à frente, os olhos arregalados de incredulidade. "Tainá! Minha filha Tainá!" Um murmúrio correu pela multidão. Aquela mulher confiante, de postura ereta e olhar firme, era a mesma Tainá que partira na calada da noite 4 anos antes. A mesma jovem que todos chamavam de Bolofofos. Tainá abriu um sorriso e abriu os braços para a mãe, que correu até ela, soluçando de alegria. Abraçadas, as duas mulheres formavam uma imagem poderosa contra o fundo verde da floresta. O novo cacique Marubo observava a cena de longe, sentado em seu trono de madeira entalhada. Seus olhos não escondiam a surpresa e algo mais. Um interesse súbito que não existia antes. Nos dias que se seguiram, Tainá distribuiu os presentes que trouxera e compartilhou seus conhecimentos. Ensinou às mulheres da aldeia novas técnicas de artesanato que poderiam trazer renda e trocas mais vantajosas com os comerciantes. Mostrou plantas medicinais que aprendera com Dulce, que ajudaram a tratar os doentes. As mesmas pessoas que antes riam dela, agora a procuravam para pedir conselhos e aprender. Uma noite, enquanto Tainá se sentava à beira do rio, contemplando as estrelas e pensando em como a vida dava voltas,
Sentiu uma presença atrás de si. Era Marubu, o cacique, o mesmo que anos antes a humilhara diante de todos. Os espíritos foram generosos com você, Tainá, disse ele, sentando-se ao seu lado sem pedir permissão. Você voltou mais bonita do que partiu. Tainá olhou para ele sem responder imediatamente. Viu nos olhos do cacique o que muitas mulheres sonhariam ver: desejo, admiração, talvez até um início de afeto. O mesmo homem que uma vez a fizera sentir-se menos que humana, agora a olhava como se ela fosse um tesouro recém-descoberto. Os espíritos não me deram nada que eu não tivesse conquistado com minhas próprias mãos, Marubu. Respondeu finalmente, sua voz calma, mas firme. E minha beleza não está no corpo que você agora admira, mas na força que sempre esteve aqui dentro. Ela tocou o próprio peito. Marubu pareceu desconcertado por um momento, mas logo recuperou a compostura de líder. Nossa aldeia precisa de mulheres fortes como você. Eu preciso de uma mulher assim ao meu lado. Seja minha esposa, Tainá, e juntos faremos nossa tribo prosperar. Houve um tempo em que essas palavras teriam feito o coração de Tainá saltar de alegria. Ser aceita, ser desejada pelo homem mais importante da aldeia, não era isso que ela sempre quisera? Mas agora, olhando para Marubu, ela não sentia nada além de uma suave compaixão. Agradeço sua oferta, cacique, disse ela, levantando-se e ajeitando os colares coloridos que adornavam seu pescoço. Mas meu caminho agora é outro. Voltei para ver minha mãe, para compartilhar o que aprendi, não para ficar. O rosto de Marubu endureceu. Não estava acostumado a rejeições. Você prefere viver entre estranhos a ser honrada em sua própria aldeia? Que tipo de filha abandona seu povo? Tainá sorriu, um sorriso sereno que desconcertou ainda mais o cacique. Não estou abandonando ninguém. Estou escolhendo meu próprio caminho, assim como você escolheu o seu. E quanto à honra... Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. Ela não vem de um título ou de um casamento. Vem de dentro. Naquela mesma noite, Tainá conversou longamente com sua mãe. Contou-lhe sobre Santa Maria, sobre Dulce, sobre a vida que construíra. Convidou a mãe para ir com ela, conhecer o mundo além da aldeia. Sou velha demais para novos começos, minha filha, respondeu a anciã, acariciando o rosto de Tainá. Mas meu coração se enche de orgulho ao ver a mulher que você se tornou. Vá com a bênção dos ancestrais e volte para nos visitar quando puder. Na manhã seguinte, quando o primeiro raio de sol iluminou o rio, Tainá estava preparada para partir. Metade da aldeia veio se despedir, trazendo pequenos presentes, plumas, sementes, amuletos de proteção. Mesmo aqueles que antes a desprezavam, agora a tratavam com respeito, talvez com um toque de arrependimento. Marubu não estava entre eles. Orgulhoso demais para aceitar a rejeição, preferiu ficar em sua maloca. Mas da janela, observava a mulher que poderia ter sido sua, se ele tivesse enxergado além das aparências anos atrás. Quando a canoa de Tainá começou a deslizar pelo rio, levando-a de volta para Santa Maria, não havia tristeza em seu coração. Havia gratidão pelo caminho percorrido, mesmo os trechos mais dolorosos. Havia amor por sua gente, apesar de tudo. E havia, acima de tudo, uma certeza tranquila de seu próprio valor. O sol brilhava forte sobre o Amazonas, e Tainá remava com braços fortes e seguros. Em sua bagagem, além de presentes e lembranças, levava sementes da floresta para criar novas joias. Em cada uma delas, contaria um pouco de sua história. Não a história da Índia obesa que foi humilhada, mas da mulher que encontrou sua força quando todos duvidavam dela. Enquanto a aldeia diminuía na distância, Tainá cantou baixinho uma canção antiga de seu povo. Uma melodia sobre rios que correm para o mar, mas nunca perdem sua essência. Seu coração estava leve como nunca estivera antes. Alguns meses depois, na vila de Santa Maria do Amazonas,
Os comerciantes que passavam pelo rio começaram a contar uma história interessante. Falavam de uma aldeia indígena onde as mulheres agora criavam o mais belo artesanato da região. Técnicas ensinadas por uma jovem que retornara transformada após anos longe. Contavam também sobre um cacique orgulhoso que, diziam, todas as noites ia até a beira do rio, como se esperasse o retorno de alguém que partira. Tainá ouvia essas histórias com um sorriso tranquilo enquanto trabalhava em sua própria loja. Agora que Dulce havia se tornado idosa demais para o trabalho diário. Às vezes, jovens mulheres de sua aldeia vinham visitá-la, aprender mais, trocar experiências. Ela as recebia de braços abertos, ensinando não apenas técnicas de artesanato, mas lições sobre valor próprio e dignidade. Em uma dessas visitas, uma jovem especialmente tímida, com corpo maior que as outras, aproximou-se timidamente de Tainá. "É verdade que você também era como eu?" perguntou em voz baixa, os olhos fixos no chão. Tainá pegou as mãos da menina entre as suas e respondeu com voz firme: "Eu ainda sou como você, forte, capaz, valiosa. Meu corpo mudou com o tempo e o trabalho, mas foi meu espírito que realmente se transformou. E o seu também pode, sem precisar ser diferente do que é." À noite, depois que todos já haviam se recolhido, Tainá costumava sentar-se na varanda de sua casa, olhando para as estrelas refletidas no grande rio. Nas águas escuras e profundas, via não apenas seu reflexo atual, mas também a jovem assustada, que um dia descera aquela mesma correnteza, fugindo da dor. Ambas eram ela, a que sofreu e a que superou, a que foi rejeitada e a que aprendeu a se aceitar. E enquanto o rio seguia seu curso eterno, Tainá compreendia que sua jornada, assim como as águas do Amazonas, nunca realmente terminava. Cada curva, cada corredeira, cada momento de calmaria era apenas parte do caminho, nem melhor nem pior que os outros, apenas diferente, apenas necessário. O mais importante não era aonde o rio a levaria, mas que agora ela navegava por escolha própria, dona de seu destino, livre como as águas que corriam sob sua canoa, no dia em que, pela primeira vez, escolheu ser capitã de sua própria vida.